há uma coisa que se diz que o Brasil é um país acolhedor. Epa, olha, o Brasil acolhe imigrantes brancos Aí ele é que bem acolhedor, que tem né? euro e que tem dólar, libra. Eles são Que vem acolhidos. investir aqui, né? Que vem investir. Não, investir não tem tanto, porque agora, infelizmente, desde 2015, com a situação política do Brasil, impeachment, não, eu vou chamar de golpe, eu vou me posicionar, chamar de golpe. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma roda de conversas aqui no Liberchat Podcast. Eu tenho certeza que você está adorando os nossos bate-papos. Os convidados que vêm aqui são convidados especiais e cada vez você conhece uma pessoa nova, né? Eu sempre apresento para você alguém muito interessante, muito importante para bater o papo com você. E hoje nós estamos aqui com um amigo. Ele veio direto de Angola e nós vamos trabalhar o assunto hoje sobre migração, tá bom? Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, como sempre, deixa eu falar para vocês as nossas redes sociais. Para quem não sabe, o Instagram é Liberchat_. No YouTube é só você digitar podcast Liberchat. Estamos também no Spotify. Digita Liberchat Spotify e você vai nos encontrar lá. Então vou dar alguns segundos aí para você se inscrever no canal, ativar o sininho aí para você ficar por dentro das notificações, tá bom? E já aproveitando, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder fazer. Comente também aí, tá bom? Porque é muito interessante a gente ler os comentários e a gente conversar ali nos bastidores, tá bom? Eu estou aqui com o meu amigo. Fala seu nome, por favor. Vai que eu erre, né? Vai, não, pode falar. É o Boio, né? Eu vou chamá-lo assim, mas seu nome, o principal é Boio mesmo? Você é conhecido como Boio, mas fala seu nome aí pro pessoal, te conhecer melhor. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sempre gosto de agradecer antes, porque a conversa fica tão empolgante, aí vai dando tempo, a gente tem que acabar e aí, geralmente eu esqueço de agradecer, aí fica feio, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo de ter se desprendido aí das suas atividades e vindo a este compromisso. Você está no Liberchat Podcast. Liber tem a ideia de liberdade, tá? Então você fica à vontade para conversar. Nós estamos aqui no estúdio tranquilos. Pode abrir seu coração e falar à vontade que o pessoal quer te conhecer melhor, tá bom? Então vamos lá, é com você. Obrigado, Wilson, José, eu também não sei como Pode chamar. chamar de Wilson aqui, que o pessoal me conhece como Wilson. Obrigado pelo convite. Não me dê essa liberdade, porque eu sou professor e o professor fala muito, né? Então, se você dessa liberdade aí, não vamos parar agora. Mas obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, né, no seu podcast. É um prazer estar aqui e parabéns pela iniciativa. Venho acompanhando o seu trabalho desde o momento que você entrou em contato comigo, né? E vejo que passaram aqui várias pessoas, assim, inclusive pessoas que eu tenho muito carinho e acompanham também vários trabalhos, como o Padre Júlio, por exemplo, Ancelotti, que teve cá, né? Entre outros. Sem dizer também que você, José, é uma referência na minha infância quando se fala em religiosidade. Que isso? É um cantor que eu admirei muito e acompanhei durante a minha adolescência, né? E, bom, eu sou de Angola, como você falou, sou de Angola. O meu nome seria muito mais complicado se ele fosse escrito na grafia africana, que seria Mboyo. Sabe aquele jogador francês, o Mbappé? O Mbappé? Sei, Isso, a grafia do meu nome é parecida com a dele. Entendi. Mas aí foi escrita de forma errada, então ficou Boio. Eu gosto de me apresentar como Boio porque eu acho que é um nome que já diz que não nasci no Brasil. Não nasci no Brasil, né? Já se identifica, né? Já. Mas eu tenho um nome também bonito para muita gente, que é o Jeremias, né? Jeremias Boio. Os outros 12 é complicado. Há um significado especial para o Boio? Sim, há um significado. Boio significa trem. Trem? Trem. Entende? Então, na época em que os meus avós eram vivos ainda, e na cidade onde eles moravam, o trem representava sinônimo de alegria, porque é o trem que trazia carne, sal, comida e por aí vai. Então, sempre que o trem chegava, a comunidade toda cantava, né, de alegria, né? Então,
Mboyo significa alegria nesse contexto, tá? Nesse contexto. Não que eu traga alegria para muita coisa também, né? Mas, enfim, Mas isso. o nome já traz alegria, né? Mboyo. Traz. É um nome bonito, eu acho um nome bonito. Diferente também. Novidade, para mim era novidade. Sim. Só uma ressalva aqui. O pessoal me conhece mais falando, né? Mas é interessante que você já me conhecia antes de eu ter um podcast, porque... Eu te conheci há muito tempo, o jovem Wilson. É porque, deixa eu avisar pros nossos amigos aqui, é porque antes de eu cantar, aliás, de eu falar, eu tinha um grupo musical, inclusive tem alguns vídeos no YouTube, se você estiver curioso aí, vai lá e veja, né? Era o grupo Aves, era um grupo, nós cantávamos a capela, e nós ficamos muito conhecidos lá em Angola, né? Você é testemunha disso, que você já me conhecia sem eu te conhecer, porque eu cantava nesse grupo e a gente ficou famoso lá em Angola, no continente africano. Lá o pessoal realmente falava muito. E toda vez que eu encontro um angolano, às vezes eles pedem para tirar foto comigo, eu falo, não, mas você me conhece de onde? Não, é porque você cantava. Eu falo, é mesmo, eu tinha até esquecido disso. Marcou gerações, o grupo Waves. Fomos a alguns canais de televisão aqui, no Ratinho, no SBT e tal, a gente ficou um pouquinho famoso na época aí. Entendi, mas vamos lá, como é que é a vida lá em Angola? Porque eu ainda não fui lá, o pessoal me conhece lá desde a época que eu cantava. Né? Pretendo ir lá, já falei com o Isidro que esteve aqui, não sei se você conhece. Eu acompanhei também, o Isidro, o artista aí, inclusive ele está em Angola neste momento. Sim, Você faz intercâmbios ali do Centro Cultural Casa de Angola, né? E ele falou para mim também, você é muito conhecido lá, rapaz, né? E você precisa ir para Angola. Eu falei, então me leva para lá, que eu quero dar palestra lá também, quero conhecer o pessoal, né? Mas como é que é a vida lá? Como foi sua infância lá em Angola? Porque eu sei que Angola não era tão... não sei se é muito parecido com o Brasil. Eu sei que em uma época Angola teve muita guerra, né? Então pode... Bom, então, a Angola é um país que está localizado no continente africano, né? Fica na parte sul do continente africano. A extensão territorial é de 1.246.700 km². Se compara com o Brasil, é nada, né? Quase 2 vezes São Paulo. Então, Angola sofreu um processo, né, de colonização de longos 400, aproximadamente 500 anos. E um momento em que, depois da colonização, Angola foi palco de Guerra Fria. O que é Guerra Fria? Era um momento em que o mundo estava aí na dúvida, na disputa entre duas potências, Rússia, ou a União Soviética e os Estados Unidos. Então, nessa conquista por territórios, o nosso país, né, o meu país, foi palco desse território. Então, infelizmente, pela existência dos recursos naturais, fez com que Angola fosse palco da Guerra Fria. Então, teve esse período de guerra civil, que até alguns estudiosos já não consideram de guerra civil, porque era uma guerra que envolveu outras potências, outros países. Então não era uma guerra civil aquilo. Mas essa guerra, que entre aspas era guerra civil, era influenciada por outros países. Por outros países. Que iam seduzindo as pessoas ali para lutarem, né? Essas pessoas influenciavam os partidos políticos a lutarem uns aos outros e tal. Entre si ali, né? Isso. E se você, por exemplo, assistiu o filme... esqueci o nome do filme. Homem de Guerra, alguma coisa assim. O personagem lá, o personagem principal, quando vai vender armas, ele menciona, por exemplo, o fulano aí foi o fulano que financiou as guerras ou o armamento na guerra de Angola. Então, de 75 até 2002, Angola passou por esse período difícil de guerra. E a vida não era boa. Então, se você perguntar para um ucraniano atualmente como é que é a vida na Ucrânia, não é legal, né? Então, por causa da guerra que tem várias dificuldades de várias ordens que você possa imaginar através da guerra. De 2002 até, por exemplo, 2012, que foi o ano em que eu saí de Angola, que depois a gente vai comentar mais sobre isso, Angola viveu um período razoavelmente estável economicamente. Entendeu? Razoavelmente estável. Porque Angola é um país que depende... o produto interno bruto é basicamente 95% do petróleo. É um país produtor de petróleo. Por isso essa guerra, né? Exatamente, né? Explica muita coisa. Então, com o preço do barril de petróleo, a economia estava meio que funcionando, né? Mas é uma economia um pouquinho frágil porque dependia apenas do petróleo. Então as pessoas conseguiam ter uma vida tranquila, né? As pessoas conseguiam comprar casa, as pessoas conseguiam construir casa, as pessoas conseguiam comer porque no país havia dinheiro, entendeu? Havia dinheiro.
De 2012, por exemplo, até 2015, o país entra numa crise econômica profunda e muito grave, muito em função da queda do preço do petróleo. Então, Não era por causa da guerra, mas o petróleo caiu o preço não, 2012 até 2015 ou até atualmente, por exemplo, Aham. até o momento já não é guerra. Não é a guerra É mais. já questões políticas aí, Internas questões mesmo, né? internas, Aham. administrativas e por aí vai. Corrupção e tal. Então, eu posso te afirmar e, assim, de acordo com o que eu tenho acompanhado pela TV, relatos de pessoas e tudo mais, porque eu não posso comentar muito sobre dados estatísticos, porque, infelizmente, não há tantos estudos quanto a isso. De 2012 para cá, a situação em Angola está complicada do ponto de vista social. Está complicada. Então, as pessoas agora passam por mais dificuldades, porque não há emprego, não há renda e não há comida, né? Mas isso numa situação tão diferente de alguns lugares do Brasil, né? Uhum. Agora, o que ocorre é que informações sobre dificuldades existentes no continente africano veiculam de forma muito rápida no Brasil, tá? Mas numa realidade de 98% da população, tá? É de aproximadamente 70%, obviamente que é muito, É muito. mas é que a economia em Angola não é tão forte quanto no Brasil. Não há uma diversidade econômica, não há uma diversidade. Então a situação É agora mais tá um pouquinho centrada complicada. mesmo no petróleo, e se o Petróleo. petróleo cai o preço, Cai o preço, aí aí vira um desastre Aí a econômico. vida da população, o preço, né? O preço vai nas alturas, tudo, porque muito dos produtos, infelizmente, é importado, né? Mas para quem, por exemplo, mora afastado dos grandes centros, né? Eu estou falando, por exemplo, do mercado de Luanda. Luanda, que é a capital. Se você for para outras províncias, que vocês chamam de estados, em que as pessoas dependem da sua própria roça e tal, para plantar e comer, a pessoa tá nem aí com um barril de petróleo, entendeu? Então Ele não consegue tem, sobreviver não, ali, né? vive normalmente, sem dificuldades. Não adoece tanto porque não consome produtos industrializados nem com agrotóxicos. Então, as pessoas que não moram nos centros das cidades, que nem em São Paulo, Vive por mais na exemplo, sociedade agrícola, vive melhor, mais vive tranquilo melhor. ali, né? É, Se se alimenta melhor também, né? Exatamente. Se você for, por exemplo, aqui para Bertioga ou para algum interior aqui, para São Carlos, O pessoal vive mais tranquilo, né? vive mais tranquilo. É, É isso aí. sem o estresse das grandes cidades, né? Exatamente. Aí o Exatamente. comércio nessas regiões aí, mais agrícolas, fica um comércio mais regional ali? Sim. Eles vendem os produtos fabricados ali da plantação, da agricultura e sobrevivem com aquilo para comprar roupa. Fala assim, para Sim, sim. As pessoas esses produtores fornecem para alguns comerciantes que atuam nos grandes centros, né? Não há um escoamento de produto forte porque as vias também não favorecem e esses produtores não têm condições. Então são produtos produzidos ali, mas consumidos internamente mesmo, Internamente. Então, assim, depois nós vamos entrar, por exemplo, nesse tópico, não sei. Mas a questão de riqueza, por exemplo. Como é que o Banco Mundial define pobre? Quem é o pobre? O pobre é quem vive abaixo de $1 por dia. Isso na Angola? Não, no mundo todo. No mundo todo. Né? Tá lá o Banco Mundial. Abaixo de $1. Tem gente que nunca pegou uma nota de Kwanza, por exemplo, que é a moeda de Angola, ou dólar, por exemplo, nunca. Então, esses agricultores, eles vão lá plantar, cultivam alguma coisa, depois eles fazem a coleta, comem e pronto, nunca viram dinheiro. Eles comem 2, 3 vezes por dia e está tudo bem. Então, e essas pessoas, pasme, essas pessoas têm, por exemplo, vários gados, assim, entendeu? 5, 10 gados para criação. Teoricamente não seriam consideradas pessoas pobres, né? Pô, quem tem um gado aqui no Brasil, assim, do nada, tem um gado, uma criação de gado. Quem tem criação de gado aqui é visto como fazendeiro, Exatamente. uma pessoa bem de vida. Né? Exatamente. Então é isso, assim, a situação econômica está um pouquinho abalada por vários motivos, incluindo, ou principalmente, a queda do barril de petróleo e a corrupção, né? Isso dá a entender que essas pessoas que são consideradas pobres, de acordo com o Banco Mundial, essa estatística não é tão verdadeira, né? Porque no caso da Angola, que você falou que as pessoas nem pegam dinheiro e já tem gado, tipo assim, é porque vive numa região, num comércio local ali, sobrevivendo ali. Sim. Mas mundialmente são considerados pobres, é claro. Agora quem mora em Luanda, sim, com base nesses dados ali, é pobre, né? Porque ele precisa do dinheiro para comer.
comer, né? Para comer, precisa do dinheiro. Ah. Precisa do dinheiro. E o governo local ajuda alguma coisa, as pessoas, projetos sociais? Não. Ajudas que vêm de fora, de outros países? Não existe uma política, social efetiva em Angola que possibilite as pessoas a terem uma vida condigna, assim, não existe. Você precisa fazer o seu rolê para poder ter o básico, entendeu? Precisa fazer o seu rolê. Justifica-se de várias outras coisas. Eu acho que é uma questão injustificável, porque Angola é um país muito rico para ter, talvez, o nível de qualidade que as pessoas têm hoje. Né? Não se justifica. Em termos de riqueza lá, existem ricos lá em Angola, que são milionários assim, considerados milionários lá no próprio país? Então, para você ter uma noção, essa questão da riqueza, o rico em Angola, por questões de guerra, o rico em Angola é o general, é o militar. O militar é que visto como rico lá. Exatamente, porque o militar é que consegue ter uma fazenda, né? O militar é que consegue como é que diz? O militar é que consegue vender o produto para uma loja, o militar é que consegue fazer essas coisas, né? Porque eles têm uma máxima de que o país é nosso porque nós é que lutamos, nós é que expulsamos os portugueses, então o país é nosso. Então, eles têm isso. Ah, entendi. Então o rico é esse cara, ou então o rico vai ser o filho do general, o filho do ministro, o filho do político, é que vai ser o rico, né? Mas eles invadem terras, assim, tomam como propriedade deles? Por isso que eles ficam ricos, porque são militares, eles expulsaram os portugueses de lá, então eles se acham donos de Angola, do continente, na verdade, né? Porque a lei... Não, de Angola. De Angola mesmo, não do continente todo, né? Falar do continente é complicado, né, Wilson? Porque eu, por exemplo, no continente, além de Angola, conheço apenas 2 países. Já começa por aí. É grande, né? Demais. São 55 países. Então, a noção de riqueza em Angola... também muito... Então, nós não temos, por exemplo, uma classe média que talvez exista no Brasil, não sei até que ponto também, porque ou você tem muito dinheiro... Ou não tem nada. Ou você tem o suficiente para você não passar fome, ou você não tem nada. Não morrer mesmo de fome ali. É difícil, né? É um pouco difícil. É. E você foi criado, a sua infância, quando você nasceu, você vivia num contexto de guerra ou já tinha acabado a guerra? Parece que ainda tinha, né? Não, tinha guerra. Quando eu nasci, ainda estávamos em contexto de guerra e, inclusive, eu fui nascido um ano após, assim, o começo do momento mais sangrento da guerra, né? Só que eu nasci na capital, né? Apesar de nascer nos grandes centros, mas nasci na capital. E a capital, por ser o lugar onde o presidente da república mora e tal, então era, assim, muito bem guardado, né? Os militares estavam ali nas fronteiras para proteger a capital, porque se invadisse a capital, acabou tudo. Então, eu não senti tanto o impacto da guerra, mas eu lembro, assim, uma vez que nós estávamos, inclusive, em uma atividade religiosa, e na província ao lado, assim, no estado que faz fronteira com o estado em que eu morava, que eu morei, que é Luanda, começou a guerra, né? A outra ala militar estava invadindo aquela província e nós víamos, assim, pessoas saírem das suas terras, andando, assim, quilômetros a pé para se refugiarem na capital. Mas eu não lembro, por exemplo, de um barulho de tiro, coisas assim, não lembro. Mas então a minha infância nesse contexto em Luanda não foi uma infância sofrida, tá? Não foi uma infância sofrida. Tão ruim, né? Como às vezes as pessoas imaginam, né? Para muitos são, no seu caso não, né? Não, para muitos foi uma infância ruim, mas no meu caso não, né? No meu caso não. Não porque a minha família tenha um poder financeiro razoável, né? Mas também porque, bom, meu pai trabalhou muito e tal e... Seu pai é militar também? Não, meu pai não é militar. No contexto de Angola, nós diríamos que, não diríamos classe média, mas diríamos um operário, tá? Um operário, porque tem os campesinos, o camponês, e tem um operário, e daí tem os generais, aqueles ministros e por aí vai. Então você vem de uma família de operário. É tipo como se fosse uma classe média aqui no Brasil, mais ou menos assim, ou ainda é muito distante? Não dá para comparar muito. Olha, até dá para comparar, mas como eu não entendo muito bem a classe média brasileira, prefiro não comparar. É porque aqui tem classe média alta e classe média baixa, então tipo você não... O meu seria uma classe média baixa. Né? O fato é que eu
eu tive, por exemplo, 3, 4 refeições por dia, né? Eu tive, por exemplo, mesada, né? E na minha época, o barril de petróleo alto, então a moeda que circulava em Angola era o dólar. Então, eu tinha mesada em dólar, por exemplo, entendeu? O salário era em dólar. Em que isso beneficiava a economia, hoje não sei te dizer, porque eu também era um moleque. Era um moleque. Então, a minha infância não foi ruim. Porque sempre que eu, por exemplo, fosse aprovado de uma série a outra, eu tinha premiações, os meus irmãos tinham, né? Então, assim, eu não tive uma infância... Eu não posso dizer que tive uma infância ruim. Sofrida, assim, viveu em Angola. Não, eu não tive. Eu, por exemplo, terminei a escolaridade na idade certa, por exemplo, de acordo com a Unesco, outros órgãos internacionais que mensuram o nível de educação. Entendeu? Então, eu fiz o ensino médio, por exemplo, né, com colegas que tinham 20, 28, 23 anos. Entende? Nossa, já estavam atrasados, né? Isso em 2008, 2009. Por que eles estavam nessa fase? Porque em função da guerra. Em função da guerra. Eu não. Então, a minha infância não foi sofrida, mas eu não nasci, o meu bairro não era um bairro de elite. Então, eu morava em algo como, por exemplo, um Capão Redondo. Uma periferia ali da capital, né? Isso, uma periferia. Então, não é um bairro de elite, nem uma família, nem uma família de elite, mas uma família que tinha condições para ninguém passar fome, né? Tem as mínimas condições. E que se você comparasse, por exemplo, com alguns vizinhos, eu ainda estava um pouquinho em melhores condições. Agora, é diferente, né? Que tem alguns africanos que dizem que são filhos de príncipes e tal. Aí eu não sei, não concordo muito, não. Porque tem uns que contam vantagem, né? Conta, cara, conta demais, demais, demais. É interessante. Geralmente as crianças entram na escola... Tem creche lá também? Tem. Em Angola tem creches igual aqui no Brasil, a mesma coisa? Tem isso. Toda a estrutura que existe aqui no Brasil, você pode entender que existe em Angola, mas o problema é o acesso a essas estruturas. Que são poucas crianças que têm acesso à educação, nesse caso lá. Então, eu, por exemplo, não fui para creche. Porque não precisava, talvez, não sei. Mas hoje, por exemplo, alguns sobrinhos e tal conseguem frequentar creche porque os pais têm condições. Entendi. Outras crianças não têm condições. E as creches não são públicas também. São particulares. São particulares. E as escolas são públicas ou particulares? As escolas têm escolas públicas e particulares. Como aqui no Brasil, né? Exatamente. Mas eu, por exemplo, fiz toda a minha formação na escola pública. E a escola pública do Brasil, isso é um outro assunto. A escola pública de Angola, ela se diferencia muito do Brasil em questão de qualidade. A escola pública em Angola tem muito mais qualidade do que a escola pública no Brasil. No Brasil. No Brasil. Antigamente aqui a escola pública tinha muita qualidade, né? Sim. Você vê que as universidades públicas ainda são bem... Nossa. Tem nomes, né? Tipo a USP e tal. Isso. Mas as particulares aqui agora, em termos de escola básica, geralmente tem mais nome do que as públicas, né? Sim. As particulares têm mais nome. Sim. Vocês... É uma família de quantos irmãos? Eu tenho 5 irmãos, comigo 6. Então somos 6 irmãos. Eu não sou filho de angolano, mas sou filho de baiano. E meu pai teve 7 filhos, então é uma família muito parecida com a sua, né? Não, há muita coisa em termos de quantidade de irmãos, né? Isso. Por que há uma migração muito forte, ou imigração do pessoal de Angola? É devido à guerra, devido a essa situação que você me contou? É esse o motivo principal que as pessoas saem de Angola? E para qual país geralmente eles vão? Porque não é só para o Brasil que eles vêm, né? Não. Então, falar sobre migração, migração é um fenômeno que existe há muito tempo assim, né, na humanidade. Todos os países, todos os povos sempre migraram para um lugar, né? E as pessoas migram muito em busca de melhores condições de vida ou apenas por contatos diplomáticos, sei lá, enfim, né? Conhecer coisas novas, né? A gente gosta de inovar, novas, né? mesmo. Culturas diferentes e tal. Quem estragou, por exemplo, o rolê da migração, assim, cara, isso começou em 2000, século XV e XVI, quando, por exemplo, as pessoas começaram a ir ao continente africano ou, por exemplo, para a Ásia, para a Oceania, para explorar e matar os povos. Porque antes disso, as pessoas
migravam tranquilamente para conhecer, para conviver, para, sei lá, trocar experiências culturais. Era um intercâmbio intercultural, né? Era um intercâmbio. Conhecer outras culturas, trocar experiências ali. Isso, era um intercâmbio. Então, os primeiros contatos, né, um dado histórico, os primeiros contatos que os portugueses tiveram com os angolanos foi em 1482. 1482. E esses primeiros contatos foram mesmo diplomáticos, dos portugueses chegarem, mas também tinha também aquela justificativa de que ficaram perdidos lá para ir para a Índia e foram parar em Angola. Tem esse rolê também. E foi assim para saber como é que a galera vive e tal, não sei o quê. Se tinha uma maldade por trás, bom, a gente não sabe. Talvez devia ter tido, sim. Mas aí foi esse contato que eles tiveram. Depois é que eles começaram a fazer o tráfico humano. Entende? Então, os angolanos, eles saíram de Angola faz tempo, assim. Começou há muito tempo. Não por exemplo... Não é de agora, né? Não é de agora. Eu fui ao celebrar o aniversário da avó de um amigo em Curitiba, de 93 anos, e a primeira vez que ela veio ao Brasil foi em 83. E eu vim ao Brasil em 2012. Então, tipo assim... É, muito tempo depois, né? Não, a galera já conheceu o Brasil há muito tempo, já conheceu outros países e tal. Pô, se você conversar, por exemplo, com uma galera... Hoje tem uma febre, né? Que a galera quer, por exemplo, quer ir para os Estados Unidos, não sei o que dizer. Mas tem uma galera que já foi para os Estados Unidos em 75, cara. Entendeu? Então, as pessoas sempre viajaram. Sempre viajaram. Então, os angolanos... são várias motivações. Essa saída de Angola... É cultural? Você acha que já é da cultura mesmo? Porque você está falando aí que eles sempre saíram de lá, sempre. Mas era nessa questão de intercâmbio e tal, essas coisas. Não era só por causa da guerra, né? Não. Faz parte da cultura, não ficar... É algo cultural. É algo cultural. Explorar outros países, Isso. Ir para outros países, para outros estados, é algo cultural. Obviamente que depende muito do dinheiro. Mas quem tem possibilidade está sempre viajando, está fazendo alguma coisa. Né? Então, a motivação dos angolanos assim, são várias que levam o angolano a sair de Angola. O estudo, por exemplo, é uma dessas motivações que foi a minha. Já vamos falar sobre isso, né? Questões de sobrevivência é uma delas. E questões de experiência assim, em outro país. São essas motivações. Então não existe uma só, são várias, né? São várias motivações. São várias. É porque quem está aqui pensa que o pessoal vem de lá para cá, essa pelo menos é uma... Claro que quem estuda, pesquisa, vai ter outro conhecimento. Isso. Mas a maioria da população fala assim, o pessoal vem de lá para cá porque lá é uma miséria, uma pobreza e tal, então vem em busca de algo melhor. Pensa só nessa possibilidade, entendeu? E é bom você esclarecer isso, que vai tirando esses mitos aí que... Nem sempre são verdadeiros. Eu, por exemplo, quando sou questionado por que eu vim ao Brasil, eu costumo dizer, e acho que isso é verdade, meu pai me obrigou a vir ao Brasil. Meu pai me obrigou. Por quê? Para você ver como é que é uma questão familiar, por exemplo, no tempo cultural familiar. Eu sou o segundo filho de seis irmãos. Então, o plano do meu pai, dada a experiência de vida que ele tem, era que os seus filhos tivessem uma formação fora de Angola. Fora de Angola. Fora de Angola. Acadêmica, né? Acadêmica, isso. Uma formação acadêmica. Isso não apenas pela qualidade de ensino que existe em outros países, mas também dada a possibilidade de reconhecimento e morar em outro país, por exemplo. Se eu quiser reconhecer um diploma de Angola aqui, eu tenho muito rolê, é uma burocracia. E chega a não reconhecer, porque, por exemplo, eu não teria acesso a documentos de Angola. Se eu estudo no Brasil, quero, por exemplo, morar na Irlanda, reconhecer o documento do Brasil é muito mais fácil. Porque há credibilidade, né? Exatamente, é uma credibilidade. Então, meu pai pensou nesses trâmites, nesse nível. Tinha uma visão, hein? Não, meu pai... Eu fiquei muito bravo com ele, assim, mas depois, hoje eu falo, o velho tinha razão. Era pro meu irmão, por exemplo, fazer medicina em Cuba. E o meu irmão, até hoje, ele é funcionário público, é biomédico, tá em Angola, ele não quer sair de Angola por nada. Entendeu? Ama o país que nasceu. Não, ele gosta, tá lá, ele não quer sair. Só sai pra viajar e conhecer, né? Isso. Então, eu sou o primeiro filho que sai meio que pra contemplar o sonho do meu pai. Do seu pai, não era nem sua vontade. Não era minha. Não era minha. Do seu pai. Não era minha, porque eu, quando concluí o ensino médio em Angola, eu prestei pra faculdade de História e de Direito, passei na faculdade de Direito, tanto que hoje eu tenho um amigo que é advogado, né? Então, formado lá em Angola? Formado lá em Angola. E aí o meu pai disse o seguinte, cara, se você quiser estudar em Angola, eu não te dou apoio.
eu prefiro que você saia de Angola. E foi assim que eu vim. Nossa. Vim por obrigação. Mas eu vim aqui, eu vim ao Brasil de uma forma muito diferente. Mas não que eu seja a primeira ou a segunda. Não. Existe um programa do governo brasileiro que é chamado PEC-G e PEC-PG. O PEC-G é um programa de estudantes convênio de graduação dos países que contempla os países da África e da América Latina. É um programa que existe há muito tempo, coisa de 1975. Já existe esse programa. Já existe esse convênio entre Brasil, Angola, Brasil, México, Brasil, Uruguai, Brasil, Bolívia, Brasil, Venezuela. Existe o programa de pós-graduação. Existem várias outras faculdades que têm convênio com Angola. Então você vai concorrer a uma bolsa de estudo. Se você for aprovado, você então vem lá como mesmo estudante. você entra no... Lá mesmo. Você faz a inscrição por lá mesmo e concorre à bolsa, né? Exatamente. Faz uma prova, como é que funciona? Faz uma prova de conhecimentos gerais, faz uma redação. E se for aprovado, aí você vem ao Brasil com visto de estudante. Já sai de lá com visto, Já sai de lá com visto. O governo brasileiro paga passagem também? Não. Para esses casos não, porque você já tem a faculdade pública e quando já tem a faculdade paga, né, que normalmente é pública, e quando você ingressa, você concorre a programa de assistência estudantil e que você recebe uma bolsa, como eu recebi, por exemplo. Tá. Mas a passagem, você é que banca. Conta. Exatamente. Agora, há um instituto em Angola, que é de bolsa de estudos, que se você concorrer por lá, para estudar em qualquer país do mundo, o governo angolano paga a sua bolsa, paga a sua passagem e todas as despesas enquanto você for estudante. Você citou uma coisa aqui interessante, porque quando eu fazia a minha segunda graduação aqui, era no interior, quando eu fiz história, você falou de história, eu fiz história, e depois fui fazer teologia. E quando eu fazia teologia, tinha muitos estudantes que estudavam na mesma universidade minha, que era uma universidade particular, o NASP, Engenheiro Coelho. Eu fiz teologia lá. Sim. E teve um momento que teve uma crise econômica lá em Angola, que o pessoal angolano que estava estudando na universidade, eu lembro que eles não tinham condições de pagar, porque o dinheiro acho que não saía, não sei se foi uma crise bancária, eu não me lembro muito bem. Sim. Faz alguns anos. 2014. Teve uma crise lá, o pessoal não tinha como pagar a mensalidade, porque o governo não mandava o dinheiro para cá, né? Exatamente. Foi uma época em que muitos angolanos desistiram, voltaram para Angola porque não tinham condições. E essa é uma das crises que persiste, continua até hoje. Ainda? Então, tipo assim, você não consegue receber uma ajuda financeira de Angola para cá, porque o sistema bancário não possibilita isso. Porque o sistema bancário, de novo, é algo de generais. Então, o cara chega lá no banco e fala, eu quero 50 mil reais agora. Pô, 50 mil reais num dia, ninguém consegue mais pegar dinheiro. Entendeu? Então, assim, e é um dinheiro que vem como? Meio de corrupção. E aí tem essa crise bancária que também foi um pouco aí o bloqueio dos Estados Unidos, porque depois disseram que alguns políticos estavam envolvidos em coisas de vender armas para sei lá, algumas comunidades aí estranhas de terrorista e tal, enfim. Então é isso, sim. É isso. Por isso teve esse problema, né? Continua. Então o governo brasileiro, voltando agora ao assunto, tem esses convênios aí com as universidades aqui. E foi desse jeito que você veio parar pro Brasil, veio parar aqui no Brasil. Isso. Então, de novo, a questão da imigração. Existem várias formas de você sair do seu país, né? Uma delas, por exemplo, é a de estudo, que foi a que eu optei. E tem outras. A pessoa pode sair de Angola e falar, mano, eu vou tentar a vida no Brasil, que eu não recomendo, né? Não aconselho. Não aconselho. E aí a pessoa vem pra cá com visto de estudante ou de turista e depois consegue um emprego e muda o status e vive. Né? É difícil pegar um visto, você sendo angolano, quer vir ao Brasil, é difícil você pegar um visto pra cá sem ser estudante? Porque até estudante também não é tão fácil, que você vai ter que fazer uma prova e passar, né? Ser aprovado pra poder pegar esse visto. Agora, uma pessoa quer vir pra cá como turista, como visto de trabalho, é fácil ou não? Olha, eu conheço poucos angolanos que vêm ao Brasil com visto de trabalho. Mas nos últimos 5 anos, a solicitação de visto para o Brasil, cara, aumentou tanto que tem sido difícil agora. O governo brasileiro está negando vistos para angolanos, porque agora o que está acontecendo é o quê? Tem crise econômica, está difícil, a vida está difícil. Eu, por exemplo, estive em Angola em 2023, no ano passado, no caso. Eu fui a um supermercado, cara, uma lata de atum, essa Costa Gomes, que por sinal era mesmo importada, era mesmo do Brasil. Uma lata de atum, sabe o que custava quanto? R$18.
R$18? R$18. Aqui tá em torno de R$7, Convertendo, né? não, pô, tá. Não, Aqui? não, 7 não, 11, pô. 11, Aqui no Brasil? 12, sim. Tá R$11 já? 11, atum. Mas eu acho, de 8 a 11. Acho que outro dia eu comprei uma, acho que tava em torno de... Atum? De Mas 8 atum aquele bom ou ralado? Eu não sei, acho que era o ralado. Ah, Aquele que fazia ralado, patê lá, que a minha esposa pediu pra comprar. Aquele é baratinho. É baratinho, Você né? sabe cozinhar, né? Mais ou menos. Só arroz e feijão sem fazer, o resto ela faz. Então, assim, hoje sair de Angola hoje, para muitos casos, é sobrevivência. Que nem está acontecendo, por exemplo, se você conversar com um brasileiro que está, sei lá, na Irlanda, você volta para o Brasil? Não volto. Por que você não volta? Não, as coisas lá estão muito caras. Se você conversar com alguém que veio visitar, assim, familiares no Brasil, eles falam que, nossa, no Brasil a gente ganha em reais e gasta em dólar. Eu falo isso direto, você ganha em real aqui e gasta em dólar. Tá muito caro as coisas, né? Isso. Tá no mundo todo, alguns países estão com maior poder de compra ou não, mas assim, países como Angola e Brasil e outros países que foram colonizados e considerados aqueles países do terceiro mundo, infelizmente, o rolê tá difícil. Tá difícil, né? Tá difícil. Você trouxe um gráfico, eu não sei se vai dar para colocar, qualquer coisa a gente coloca na tela aí, com certeza deve estar aparecendo aí. Quais são os países que os angolanos mais saem? Porque o Brasil, você acabou de falar que tá um pouco difícil deles saírem, né, para o Brasil agora. Que o governo, eu nem sabia disso, hein? Novidade aqui, exclusiva aqui no Liberchat, que o governo brasileiro tá negando visto para angolanos. Tá negando visto para angolanos. E eu tô um pouquinho bravo. Enquanto os Estados Unidos negam visto para brasileiro, né, o brasileiro nega visto para angolano. E eu tô um pouquinho bravo, né? Se você fazer um recorte, pode fazer para mandar pro Itamaraty. Eu tô um pouquinho bravo. Pode falar que isso tem liberdade. Porque eu fiquei sabendo, inclusive, que brasileiro já não precisa de visto para ir para Angola. Eu tô bravo. Tô bravo. Enquanto que tem uma galera lá ralando, entendeu? Cara, é curioso, cara. Sempre que eu vou para Angola, nós temos uma companhia aérea própria, que é a TAG, né? Vocês falam TAG. São 3 compartimentos do voo. Curiosamente, majoritariamente, a maioria dos passageiros que são brasileiros, lá, cara. São brasileiros. E olha que reduziu, viu? Reduziu, Wilson. Na época em que a Odebrecht tava, assim, em alta, a construção tava em alta. Tinha muita gente trabalhando lá, né? Muito brasileiro trabalhando em Angola, cara. Muito brasileiro trabalhando em Angola. Mas eu fico admirado ainda que... Mas eles não pegavam trabalhadores angolanos também? Não, pegavam trabalhadores angolanos, obviamente, mas pegavam muito mais brasileiro do que angolano. Entendeu? Mas assim, esse quadro, ou esse gráfico que eu vou... Não é um gráfico, não, é uma planilha, na verdade, que eu tô compartilhando aí com vocês. É para entender um pouquinho essa questão da migração. Que nem todo mundo, por exemplo, sai do seu país porque está passando fome. Entendeu? Pensando, por exemplo, em África. Infelizmente, e assim, não temos tanto o que fazer porque essa visão, não vamos mudá-la facilmente. Você quer o gráfico aqui? Eu tenho aqui, que você tinha me mandado aqui. Pode ser. Pode ser? É que nem o americano quando vê um brasileiro. Quando o americano vê um brasileiro, fala, nossa, você está passando fome e tal, não sei o que. Nem sempre o brasileiro vai para lá porque quer trabalhar no McDonald's. Não, nem sempre. Na construção, Ou né? na construção. Não, tem muita gente sempre. que vai lá. Tem muita gente que vai e trabalha na Amazon, trabalha na Apple, trabalha em outras coisas. Então, assim, esse gráfico que tá no portal da imigração, né, do governo brasileiro, tem dados de 2024, do mês de maio. Então, recente, né? Recente, 2024. Quando as pessoas dizem, nossa, tem muito africano no Brasil, não sei o quê, você fala, pô, será mesmo que tem muito africano no Brasil? E quando você olha para essa planilha que está no portal da imigração, você percebe que em 2024, no mês de maio, né, aqui está 2023, está 2023 ou 2024? Eu peguei 2024, aqui está 2023, não sei, mas vamos ver lá. Qualquer coisa entra no portal da imigração. Tem um link aí, você pode entrar no link e conferir direitinho. Repara aqui, por exemplo, o número de vistos concedidos, visto de visitantes ou trabalho e tal, concedidos. Assim, ó, em primeiro lugar estão os chineses. Os chineses foram os que mais entraram no Brasil. No Brasil? No Brasil. Interessante esses dados que você está trazendo. O segundo estão os indianos. Então, China, Índia. Depois você tem Angola. Terceiro lugar. Angola. E o quarto lugar, você tem Estados Unidos. Os americanos que vêm. Os americanos. Você tem Cuba. Depois você tem Afeganistão, Irã, Bangladesh, Vietnã, Nigéria e por aí vai. Se você reparar aqui nos países, você tem 2, 3 países africanos. Ou seja, os africanos não estão vindo para o Brasil mais. Não. Entendeu? Interessante isso aí, né? Quem está vindo para o Brasil são os chineses. Chineses.
são os americanos, inclusive. Estão vindo para o Brasil. Estão negando visto para vocês, mas estão vindo para o Brasil. E é interessante que eles vêm para cá e agora ainda está suspenso o visto dos americanos para cá, né? Sim. Eles não estão pagando para vir, como você está falando. Que Exato. o brasileiro vai para Angola sem pagar o visto. Uhum. Os americanos também estão vindo para cá sem Sem pagar. pagar. O governo atual agora Uhum. tentou reverter a situação do governo anterior e cobrar Sim. visto dos americanos, mas o pessoal do turismo Uhum. foi contra, né? E ele suspendeu ainda o visto para os americanos entrarem aqui no Brasil. Isso. E mais um dado, Wilson. Se você pegar o site da AIMA, né? AIMA, que é a Agência para Integração, Migração e Asilo, que é tipo meio que uma... Eu não diria que seria uma Polícia Federal do Brasil, não é. Pode até ser, né? Acho que sim. Ou Itamaraty do Brasil, não sei. Que cuida do que? Da migração? Cuida da migração em Portugal. Ah, em Portugal, você fala. Isso, em Portugal. Em Portugal. Porque é legal você comparar um pouquinho Portugal, Brasil e Angola, porque são países que têm a mesma língua oficial, têm umas políticas semelhantes. Se você olhar os dados da AIMA, o maior grupo de imigrantes em Portugal são os brasileiros. Que vão para Portugal. Vão para Portugal. Nem são os africanos lá Não, também. 35% dos imigrantes, da população imigrante em Portugal Brasileiro. é brasileiro. Nossa. Então, assim, migração... E o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, se você comparar dados de imigrantes na Inglaterra ou na Itália, são portugueses. Que saem de lá. Saem de lá para ir para outros É países. interessante, né? Enquanto um chega, outro sai, né? Entendeu? É interessante. Então, assim, migração não é um tema que poderá ser visto por uma perspectiva negativa. Porque, como nós comentamos aqui, sempre existiu. Sempre existiu. Mas o que espanta no Brasil, por exemplo, falando do Brasil, é o quê? É que você tem quase que um país em que você vê uma galera passando dificuldade, uma galera imigrante passando dificuldade, que é uma galera negra, que é uma galera da África. Ou não, do Haiti, por exemplo. Vieram muitos haitianos pra cá, né? Fugindo do terremoto, da confusão que tá lá. Inclusive tem confusão. A situação política no Haiti tá muito complicada. Né? Então, assim, você tem vários haitianos aqui. E você tem, de acordo com a estatística, poucos angolanos. E você tem mais chineses. Então, talvez a presença do haitiano e do africano... O pessoal confunde por causa da cor, né? Talvez, né? Confunde por causa da cor. E acha que é tudo africano, né? Isso. E pode até causar um pouquinho de mais revolta ou não por serem, talvez, negros. E há uma coisa que se diz que o Brasil é um país acolhedor. Epa, olha, eu até vou causar polêmica, você pode fazer um corte nisso. Pode fazer um corte bem legal, vai bombar. O Brasil acolhe imigrantes brancos. Aí ele é bem acolhedor, que né? tem euro e que tem dólar, libra. Eles são acolhidos. Que vem investir aqui, né? Que vem investir. Não, investir não tem tanto, porque agora... Infelizmente, desde 2015, com a situação política do Brasil, impeachment, não, eu vou chamar de golpe, eu vou me posicionar, chamar de golpe. Tá, aí você vai fazer corte. Ele é lulista, mas vai bombar também. Com o golpe que teve em 2014 e tal, você tem muita instabilidade financeira no Brasil. E aí que poucos investidores estão... Mas agora parece que está recuperando um pouquinho essa... Aos poucos, né? Tá começando a reconstruir. Isso. Então, assim, o Brasil é acolhedor para quem? O Brasil acolhe um português, porque ele tem euro, mas ele fala o português. Eu falo português. E, curiosamente, eu sou professor de português. Cara... Formado no Brasil, hein? Olha, faz um corte também. A minha formação no Brasil, se fosse um brasileiro em Angola, ganharia 5 vezes mais do que eu ganho no Brasil. Nossa. Ou a minha formação, se for um português, com a minha formação aqui em Portugal... Ele ganharia 5 vezes... Lá em Portugal, você Não, fala. Aqui no Brasil. Aqui no português aqui no Brasil. Não, português no Brasil. No Brasil. Com a minha formação, ele ganharia 5 vezes mais do que eu ganho no Brasil. E eu trabalho em uma escola muito boa, cara, muito boa. E esses dias, né, no mês passado, por exemplo, que foi o último mês de aula e tal, eu tava assim, passando pelo prédio, olhando e tal, e eu percebi, eu fiz um cálculo, eu tava pensando assim, cara, quantos estrangeiros tem de funcionário nessa escola? Ou nessa empresa, quantos? Eu não cruzei assim com uma galera que tipo, sou da Colômbia, não, nunca. Nem aluno, inclusive. Eu conversei com um menino. Veja, esse menino, a mãe é filipina, o pai parece que era alemão
entendeu? Ele nasceu no Canadá, algo do tipo, a bisavó. O moleque tem 4 passaportes, meu irmão. Nossa. Entendeu? Mas quando eu entrei na sala, eu fui substituir uma professora de inglês, e aí acabou a aula, e eu tava pagando a lousa, dispensei todos os alunos, e o menino pediu para pagar a lousa para conversar comigo no final da aula. E ele comentou que alguns colegas fazem bullying com ele pela mãe ser filipina, porque o pai nasceu sei lá onde, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, os teus colegas poderiam aproveitar o background cultural que você tem, mano. Em vez de fazer bullying, né? Entendeu? Então, o Brasil, talvez, poderia ser considerado um país de imigrantes. Porque quem é o brasileiro? Pô, o brasileiro é uma palavra inventada pelos portugueses. Então, quem habitou nesse território antes dos portugueses e dos africanos que vieram aqui obrigados foram os povos originários. Originários que são chamados de índios, né? Que são chamados de índios hoje, né? De várias tribos. Então, eu sou imigrante. Qualquer outro branco que vocês virem por aqui é imigrante. Agora, um país que se deu bem nessa questão de imigração, que decidiu aceitar, por exemplo, é o Canadá. Claro, não com... Então, o Canadá, no caso, seria acolhedor, né? Não, Canadá... Seria um país mais acolhedor do que o próprio Brasil, que leva essa fama. Eu posso afirmar que sim, entendeu? Então, assim, todo mundo aqui no Brasil seria imigrante. Porque eu tenho alunos, por exemplo, que... Entendi, nessa loja que você está dizendo, sim. Cujo sobrenome é Pellegrini. Pellegrini não é um nome brasileiro, Pellegrini é um nome italiano. Mas se eu tiver um aluno com o nome de Mboio ou de Cassova, e sendo negro, aí ele é, tipo, menosprezado. Então, eu não sei se o Brasil é acolhedor. Eu conheço e tenho muitos amigos brasileiros, colegas de trabalho, irmãos de igreja, alguns também, que converso e tal, mas eu não busco acolhimento no Brasil, cara. Eu não busco acolhimento no Brasil porque eu tive uma formação que me trouxe uma visão crítica do Brasil muito complicada, que inclusive é uma das perguntas que você quis me perguntar ou pensou em falar, como é que o Brasil é visto em África. É isso que eu quero entrar agora nesse assunto aqui, pra gente já... Caminhar pro final, né? Caminhar pro final. O tempo tá corrido aqui, vamos lá. Como o Brasil é visto lá em Angola, já que você tocou nesse assunto? Porque o pessoal não tá vindo mais pra cá. O pessoal não tá vindo mais Antigamente pra cá. parece que vinham mais, mas né? tá querendo vir. Eles querem vir, é porque não tem visto. Não tem visto. Por que eles querem vir? Anseio vir pra cá, mas não tem visto. Tá difícil pra vir agora. Exatamente. Em termos políticos e linguísticos, como é que o Brasil é visto em Angola? Como um país irmão. Essa é a pergunta que vai dar milhões de visualizações. O Brasil, pelos angolanos, é visto como um país irmão. Por quê? Porque falam a mesma língua que o português. Mas quando você vem pra cá, o rolê é completamente diferente. É igual o brasileiro quando vai pra Portugal. O rolê é completamente diferente. Então, até o sotaque já denota que você não é brasileiro, né? Isso. Tipo, você fala o português, mas o sotaque é angolano, né? Então, eu, por exemplo, né, eu e você, a gente faz parte da mesma denominação religiosa. Cara, o Brasil, para muitos da nossa denominação, cara, é um país ideal para nós estarmos porque fala a mesma língua, tem a mesma religião e tal, não sei o quê. Mas hoje, a compreensão que eu tenho do Brasil, o Brasil é um país irmão, para mim, do ponto de vista cultural. Então, a minha adaptação no Brasil não foi uma coisa que eu falei, vou morrer, não sei, não. Eu cheguei no Brasil como se eu estivesse em Luanda. Eu não tive dificuldade nenhuma. Não teve nenhuma... Não foi tão chocante a cultura, né? Não, nem... É muito parecida. Muito. Assim, eu estranhei, inclusive, com o clima que existe em algumas regiões do Brasil, porque eu fui fazer a graduação no Ceará. Lá é muito quente. E é um calor que não tem em Luanda. Não, mas na África não é que na África não é quente daquele jeito, não. E a impressão que muita gente tem aqui no Brasil é que a África é quente. É quente. Entendeu? E eu morei numa cidade que pra gente ir a um shopping mais perto, era tipo 1h30 de busão pra chegar num shopping mais perto. Louco. Isso. Então, assim, essa é a visão que alguns têm do Brasil, que é um país legal e tal. Poucos angolanos acham que existe preto no Brasil. Poucos. E se existem, acham que é a minoria. Aí quando você fala nisso, você fala pessoas nascidas no Brasil? Pessoas negras nascidas no Brasil. Isso. Os angolanos acham que... Não existe, não tem. Os tem negros poucos. aqui são os que vieram de longe, né? De fora. Entendeu? Então essa é a percepção que eles têm do Brasil.
E só coisas boas assim que tem do Brasil. Por quê? Porque a Globo e a Record nem tanto, né? Não sei se pode falar dessas televisões. Pode, tranquilo. É. Que é liberdade. Porque a Globo vai mostrar o quê? A Globo vai mostrar, Copacabana, vai mostrar Avenida Paulista, vai mostrar Jardins, vai mostrar Itaim, Bibi, vai mostrar sei lá o quê. A Globo não vai te mostrar todos os dias a realidade de um cara que mora em São Miguel Paulista, pega um trenzão lotado 5 da manhã para trabalhar no centro, por exemplo. Não mostra isso. E daí o que o angolano fala? O Brasil... País primeiro mundo, né? Entendeu? Mas sim, desenvolvido, né? Mas se você comparar assim, o com Brasil Angola, né? Sim, há muitas coisas que em termos de comparação, sim, né? Mas eu falo... Isso. Se comparar o Brasil com outros, o primeiro mundo não é, né? Então é isso, assim, recentemente, por exemplo, teve um fisiculturista famosíssimo aqui no Brasil, que trabalha com uma galera que eu não vou falar o nome, que eu não gosto muito também não. Aí foram pra Angola, e foram fazer uma matéria dos fisiculturistas em Angola. Sabe quem eles filmaram, Uma galera que, tipo, não tem mínimas condições de praticar musculação, mas que, por conta da fisionomia, eles estão bem. Bombados, Estão bombados. Eles treinam assim, em situações muito precárias. E a pergunta que se fazia, por que eles não foram visitar outros... Porque tem academia de musculação em Angola. Tem fisiculturistas em Angola que participam de competições no Dubai, nos Estados Unidos, sei lá onde. Por que os caras não foram lá? Por quê? Eu quero saber. Porque os caras querem vender, inclusive, uma imagem de que Angola é paupérrimo, não é pobre, é paupérrimo e miserável, e que eles precisam, sei lá, de alguma ajuda. Beleza. Tem dificuldade? Tem. Agora, o que os angolanos... Qual é a visão dos angolanos com o Brasil? Vai continuar aquela de pessoas que vêm pra cá nos ajudar a gente e tal, e que eles lá pensam na gente e por aí vai e tal, não sei o que. Essa é a visão que se tem do Brasil. E a Record, quando passa o Brasil lá, o que eles passam? A Record? Você citou a Globo passa... A Record passa tudo. Passa tudo de bom e de melhor que tem no Brasil, assim. Agora, quem tem a Record internacional, aí ele consegue, por exemplo, ver questões de criminalidade, né? A Record vende muito isso. Essa questão de que o Brasil é um país violento, também existe isso aqui na percepção. Não é no imaginário, não. Na percepção dos angolanos. Eles já vêm pra cá também sabendo que aqui o bagulho é louco, como se diz. Mas... não pode brincar com o celular na mão, né? Em qualquer lugar. Eu só não brinco, porque vocês usam muita arma, né? Se fosse mal, eu até ia brincar muito. Mas é isso. É perigoso, né? Amigo, nós estamos chegando quase no final. Quando você veio pra cá, então, a sua maior dificuldade qual foi? Nenhuma. Você já veio com visto de estudante? Já foi direto para a universidade? Eu vim para uma universidade, eu vim para morar em um lugar tranquilo, eu tinha subsídio do governo, eu tinha tudo isso. E na época em que eu vim, o meu pai estava bom ainda, né? Não tinha problemas de transferências financeiras. Então eu recebia dinheiro do governo do meu pai. Entendeu? Agora, até 2017, eu tinha pouco contato com brasileiros, sabia? Eu comecei a ter maior contato com os brasileiros quando vim para São Paulo, porque eu vim aqui já sozinho. Os outros meus amigos foram em outros estados, outros voltaram para Angola. Tá, você veio com um grupo de amigos para cá, então. Isso. Aí vocês viviam mais Exatamente. Entre vocês e a universidade em que eu estudei tinha muitos africanos. Unilab. Unilab. Tem a Unilab e tem a Unila. A Unila é uma universidade que foi criada para contemplar pessoas da América Latina, cidadãos da América Latina. A Unilab foi criada para contemplar pessoas do continente africano que falam a língua portuguesa e da Ásia. Tá, e essa fica no Ceará? Fica no Ceará. Tem no Ceará e na Bahia. No Ceará e na Bahia. E aí, eu tive contatos, por exemplo, com pessoas de vários países da África. Entendeu? E pessoas do Timor-Leste. Então, por exemplo, as baladas, os passeios, cheguei para algum lugar, você andava com preto, tá tranquilo, entendeu? Andava com africano. Quando eu cheguei no Brasil, que eu vim sozinho, em São Paulo, aí é que eu passei a ter mais contato com brasileiros mesmo e tal. E onde me pegou essa questão do racismo também aqui em São Paulo, assim, em São Paulo. Porque no Ceará não tinha necessidade, meu irmão, nenhuma. Assim, nenhuma. Mas é esse o meu contexto. Então na sua visão no Brasil, o local que mais você sentiu preconceito em relação ao racismo foi São Paulo? Assim... Foi o que eu percebi mais, essa questão de racismo, entendeu? Mas o Ceará parece que o Ceará chega a ser muito mais racista do que São Paulo. São Paulo não é tão racista, não. Porque São Paulo tem uma pluralidade. Porque, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte. Estou eu andando na calçada, ok?
vem alguém à vista, assim, a minha vista por ali e tal, com o celular, ele vai pro outro lado, isso aqui é uma forma de racismo e tal, há um entendimento de que eu sou ladrão. É um preconceito já, né? Vem alguém... Isso, entendeu? Isso eu percebo aqui, Aham. porque aqui eu preciso caminhar mais, aqui eu preciso fazer mais coisas, aqui eu preciso... No Ceará a gente precisava E você fazer percebe que pessoas desviam de isso. você Isso, quando você essas passa. coisas assim e tal. Não chega a te ofender, mas o gesto já diz tudo, Não, né? não, nunca passei por ofensas raciais assim, Aham. diretas, assim, claras. Não, nunca. Nem, por exemplo, em shopping, nunca fui seguido Aham. pelos guardas e tal. Não, são questões sutis, assim, sutis para alguns, mas muito violentas para mim e para quem sofre, né, que eu vivenciei aqui em São Paulo. Uhum. Porque, pô, também é inevitável, né? É inevitável. É. Mas é isso. Meu amigo, para alguém que quer vir da Angola para cá, não vai vir com visto de estudante, como você veio, tá vindo de uma... não é operário, tá vindo lá do campo, tem a dificuldade maior, o que você diria para essa pessoa? Sai da Angola e vem para cá, ou fica aí mesmo? O que você sugeriria para ela? A depender dos objetivos da pessoa, se você tiver uma profissão boa, por exemplo, você é mecânico, você pode vir. Se conseguires o visto, você pode vir para o Brasil. Tranquilo, você consegue emprego. Algum emprego, consegue. Se você tiver uma profissão muito boa, ou se você tiver umas condições financeiras interessantes e tal, e quiser vir tentar um intercâmbio por aqui, tenta a sorte, né? Vale a pena. Mas o recomendável é você vir para cá com visto de estudante ou fazer uma graduação, que aqui as universidades são muito boas. Faz uma graduação e tal. Ou então, vem com o dinheiro que você tiver e tenta a sorte, né? Mas você pensar em vir para cá e depois construir casas em Angola e ter propriedades aqui, aí não. Tá difícil, né? A difícil realidade até pro brasileiro. Até pro brasileiro é Tá difícil. Tá difícil. Mas é um país assim que, se você como todo país, né? Quando você decide, por exemplo, ir para algum outro país, se você tiver um plano bem traçado, você consegue. Você passa por dificuldades, mas você consegue viver, né? Você vai sentir saudade da comida, não sei o quê, mas você consegue, com o tempo, se acostumar com a comida daqui ou de qualquer outro país, ou de vez em quando você fazer a comida do seu país e vida que segue. Lembrando que você tem que lidar com a saudade, com a ausência da família, né? Sim, Tudo isso aí. sim. Seus pais ficaram lá? Todos, né? Os meus pais estão lá e eu tenho um irmão nas Filipinas e uma irmã em Portugal e eu tô aqui. Tá, separado da família, né? Quanto tempo você está aqui no Brasil já? 11 anos. 11 anos. Formou professor? Me formei aqui, fiz a graduação, fiz o mestrado e tal, sou professor e tô aqui. E gosto do Brasil, cara. Não tem como não gostar, 11 anos, não gostar de um país, né? Ou de São Paulo. Assim, pretende São Paulo. continuar aqui no Brasil ou pretende voltar para Angola um dia ou para outro país? Não, pretendo voltar para Angola muito em breve. Muito em breve. É importante voltar, cara. É importante voltar. É importante voltar. Porque você volta para um lugar que você é simplesmente pessoa. Você não é um imigrante, você não é... Né? Lá você é natural da terra, né? Você volta para casa, né? Sim. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado pelo convite. Não sei se tem mais alguma pergunta ou não. Eu que agradeço por ter compartilhado aí a sua experiência aqui no Brasil, né? Vindo da Angola para cá. Ter demonstrado para os amigos aí como é que é a vida lá na Angola. Deu para ter uma boa noção, um panorama geral. Aí você deu da economia da Angola, como as pessoas vivem lá, como elas enxergam o Brasil lá, a vontade que elas têm de vir para cá, né? E tomara que alguns que queiram vir para cá, que venham e tenham uma boa sorte, né? Ficar no local também sofrendo não é tão bom. Não. Agora, uma vez que você está bem aqui e se deseja voltar, é porque faz parte da sua terra, né? Isso. Eu diria que você é bem-vindo aqui no Brasil, eu como brasileiro, né? E por mim você pode permanecer aqui, que você soma com a sua cultura, né? Com o seu conhecimento que você traz aqui para nós. Tenho certeza que você também gostou da nossa conversa. Deixe suas redes sociais aí, pessoal, te seguir. Quiser interagir com você, os angolanos, sei lá, deixe seu Instagram aí. Meu Instagram é privado, cara. Não, você tem que deixar aberto agora, que agora você vai ficar famoso aí. Vou não. Porque o meu Instagram, cara, é um outro lado da minha vida, né? Eu sou posto muito meme, então eu não...
Eu não tenho muito... eu não posto coisas que eu falei aqui com você, não posto pesquisas que eu faço. Eu não tenho Instagram profissional, eu tenho Instagram de ser humano. Que só quer viver, quer se desligar do mundo. Mas se você quiser me seguir e não for um stalker, é privado. É @seculo boio, seculo com K e underline boio. Aí, talvez eu aceite, talvez não. Aí, ó, faz parte da outra cultura, é a cultura angolana, tá vendo aí? Sim, o meu Instagram não é privado não, porque é muita coisa engraçada que eu posto, cara, entendeu? Aí você vai achar que eu não sou sério, entendeu? Aí vai achar que eu sou engraçado e eu não sou tudo um pouco. Mas tem a ver com seu nome é alegre, né? Traz felicidade aí. Mas é isso, mas me sigam aí no Instagram, eu posso não aceitar, tá? Mas é legal, é legal. Minha rede social, Facebook, faz tempo que eu não posto, mas eu não vou excluir o Facebook, sabe por quê, cara? O meu primeiro emprego, velho, foi que eu consegui na pandemia. No Facebook, cara. Divulgar na vaga de emprego foi pelo Facebook, aí eu... Você conseguiu? Mas eu consegui. Aí então eu não vou excluir o Facebook nunca. Pode chamar de cringe, sei lá que fala. Aí eu vou no Facebook. O Facebook tá como lá, então? Facebook tá Jeremias Lavista. Aí outro nome mais, né? Jeremias? Lavista. Aí outro nome, outra explicação. Não vai acabar podcast hoje, não. Mas é isso, cara. Valeu, tenho certeza que vocês gostaram. Siga aí o Liberchat, é aberto. Pode seguir aí. Sim, pode seguir Liberchat __ é o Instagram. O YouTube é Liberchat Podcast. E Spotify também é Liberchat. Tudo Liberchat aí, tá bom? Boa. Então, deixe seus comentários aí, compartilhe o vídeo aí, se você gostou. Eu tenho certeza que você gostou. Compartilha muito. E conhecer um pouco mais sobre a migração, aqui no caso citando os angolanos, os africanos que vêm para o Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Valeu, Boio. Obrigado, Deus te abençoe Wilson. nessa caminhada aí. Valeu. Falou, tchau, tchau, gente.